Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui de novo para mais uma célula. Enquanto não podemos nos reunir, a gente se encontra por aqui, né? Então, hoje a gente vai ver a lição número 5 da nossa apostila, A Grande Aventura do Filho de Deus. Vou mostrar aqui para vocês. Um mergulho radical é o tema da nossa lição de hoje. Nós vamos aprender sobre o batismo. Então, vamos orar antes de começar a nossa célula? Você pode falar assim, Senhor Jesus, fecha os seus olhos, né? Fala, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma célula. Fala comigo, Espírito Santo, me ensina as tuas verdades, coloca no meu coração a sua palavra e me transforma, pois eu quero ser como Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A nossa lição hoje, como eu falei, é sobre o batismo. Eu vou ler um texto da Bíblia, que está lá em João 1, do 29 até o 34. Depois você pode ler com mais calma também na sua casa, né? Pede a Bíblia para os seus pais ou a sua própria Bíblia, para você meditar nessa história da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo aí. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, João Batista, tá? Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele, quando eu disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Lindo esse texto, né? Então, agora nós vamos prestar atenção que eu vou explicar essa história para vocês. O João Batista, lembra na lição passada? Ele foi um profeta de Deus que preparou o caminho do Senhor. Lembra para quando Jesus chegasse, as pessoas estarem arrependidas dos seus pecados, com o coração aberto e limpo para receber a vida de Deus. E agora essa história vai falar nesse momento em que Jesus chega, né? Então, a Bíblia diz que Jesus se batizou. Foi uma atitude bem radical do Senhor, né? Você já ouviu dizer, assim, que às vezes, ou você mesmo já viu alguém fazendo alguma coisa radical? Por exemplo, um corte de cabelo bem diferente, né, que não é comum de se ver, ou um esporte radical, né, saltar de paraquedas, escalar uma montanha muito alta. Tudo que é radical, ele tem a intenção de mostrar alguma coisa, não é verdade? E foi isso que Jesus fez no início do ministério dele. Ele queria mostrar para as pessoas quem ele era. Ele era o filho de, ele é, né? O filho de Deus. E aí, por isso, ele decidiu se batizar nas águas. Mas vocês se lembram que eu disse também que Jesus, ele não tinha pecado, certo? Vocês lembram que eu falei isso? Ok, Jesus não tinha pecado. Então, ele não tinha do que se arrepender, certo? Porque as pessoas se batizavam para quê mesmo? Para se arrepender, não é? Mas Jesus não tinha pecado, ele não tinha nada para se arrepender. Mas mesmo assim ele se batizou, sabe para quê? Para dar testemunho para aquelas pessoas, diante, né, delas, que ele era o Filho de Deus. Então, o batismo, ele foi uma atitude radical que Jesus teve. Mesmo sem ter pecado,
Ele se batizou para dar o testemunho que ele era o Filho de Deus. E aí, fica claro, então, que no batismo, então, eu confesso diante das pessoas a minha fé em Jesus, né? Então, assim, vocês ainda são crianças, certo? Ainda não têm a idade para se batizar, não é verdade? Mas, como que vocês podem mostrar para as pessoas que vocês são filhos de Deus, que vocês creem em Jesus? Alguém sabe me dizer como? Como que é? Eu acho que vocês sabem. Vocês estão com medo de falar, mas eu acho que vocês sabem. Deixa eu te explicar aqui. Quando Jesus foi lá se batizar, o que que aconteceu? A Bíblia diz que veio uma pomba e pousou sobre ele. Veio do céu uma pomba e uma voz no céu falou: Este é o meu filho amado. Todo mundo que estava lá viu a pomba e todo mundo que estava lá ouviu a voz. E João Batista sabia que Deus tinha falado para ele que o homem que ele vir a pomba pousando, esse era o Filho de Deus. E aí o que aconteceu quando ele foi batizar Jesus? A pomba veio sobre Jesus. E aí ele lembrou das escrituras sagradas, que ele era um homem, era um profeta, ele conhecia a palavra, e ele lembrou da palavra, né? E ele falou: Nossa, esse é o Filho de Deus. E aí veio aquela voz do céu e todo mundo ouviu a voz, falando que ele era o Filho de Deus. Então, o que aconteceu naquele momento? As pessoas olharam para Jesus a partir daquele momento de uma maneira diferente. Nossa, ele é o Filho de Deus. Ele não era mais Jesus, uma pessoa comum. Ele era agora reconhecido diante das pessoas ali como o Filho de Deus. Então, as pessoas começaram a olhar para ele com outros olhos, certo? E aí eu pergunto para você assim, mesmo que você ainda não possa se batizar ainda, né? Porque nós entendemos que a idade melhor para isso acontecer é a partir dos 12 anos. Como que você pode testemunhar para as pessoas que você também é um filho de Deus e que você também crê em Jesus? Sabe como que você pode fazer isso? Repete assim comigo: através do meu testemunho. É isso mesmo. Através do seu testemunho, você pode mostrar para as pessoas que você é um filho de Deus, que você crê em Jesus. Você pode mostrar isso para as pessoas que vivem com você, sua família, seus irmãos, seus pais, amigos, familiares. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, a vida de Deus entra dentro de nós e nós não somos mais pessoas comuns. A Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Deus, né? A eternidade entra dentro de nós. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. E isso nos faz diferentes, nos faz especiais, né? Então você precisa ficar alegre com isso. E enquanto você não pode se batizar, testemunhando para as pessoas que você é um filho de Deus, você pode sim dar o testemunho com o seu modo de viver, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira de falar. Isso tudo fala de uma vida, de uma pessoa que anda com Jesus, que tem Jesus, né? Então, você sabia que aceitar Jesus na infância, na idade de vocês, assim, é o maior testemunho que uma pessoa pode ter? Vocês já ouviram algum testemunho de algum adulto? Às vezes é muito bonito você ouvir um testemunho de uma pessoa que era viciado e aí ela encontrou com Jesus, se converteu e conseguiu se libertar daquela droga, né? Pessoas que tinham uma doença muito grave e aí
conheceram o Senhor Jesus, tiveram uma experiência, foram curadas, né? É lindo ver esse tipo de testemunho, realmente. Mas a Bíblia diz que esse não é o melhor testemunho. O melhor testemunho é você conhecer Jesus desde a sua infância e nunca se desviar dele. Nunca. Então, é um testemunho como Jesus, né? Que cresceu obedecendo a palavra de Deus, né? E cumpriu a missão dele aqui na terra, né? E fez a vontade do Pai a vida toda, enquanto ele esteve aqui conosco, né? Então, vocês têm a oportunidade de ter o maior testemunho, o testemunho mais lindo que se pode ter, que é conhecer Jesus na infância, receber Jesus na infância e nunca mais se desviar dos caminhos dele. Olha que coisa linda que vocês têm a oportunidade de ter. Eu não tive essa oportunidade, eu conheci Jesus, eu já era adulta, né? Mas, glória a Deus, nunca é tarde para nós conhecermos Jesus, entregarmos nossa vida para ele, nos arrepender dos pecados, né? Amém. Mas o testemunho mais lindo eu vejo que vai ser na vida dos meus filhos, por exemplo, né? Que conhecem Jesus desde pequeno, já entregaram a vida para Jesus desde criança, né? E estão crescendo nos caminhos do Senhor e, em nome de Jesus, eles não vão se desviar. Então, que isso seja o seu testemunho de vida também, né? Caminhar sua vida todinha com Jesus, sem jamais se desviar dele. Esse é o maior testemunho que você pode dar. Então, você expressando Jesus. E aí, quando você tiver a idade certa, chegar lá nos 12 anos, né? A partir dos 12 anos, se você entende, né? Que você ama o Senhor Jesus e quer continuar na presença dele, quer servir o Senhor, né? Você tem a convicção que você é um filho amado de Deus, aí você se batiza, né? Testemunhando diante das pessoas a sua fé em Jesus. Amém? Então, o nosso versículo de hoje, vamos memorizar aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos hoje aprender esse versículo, ok? Então, eu fiz uma melodia para a gente memorizar o versículo. Então, eu quero que você cante comigo aí, me ajuda aí, tá? Então, é assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João 1, 29. Fácil, né? Você pode fazer um gesto para te ajudar a memorizar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João 1, 29. Beleza? Fácil, né? Então, depois você treina aí, canta 1, 2, 3, 4, 10 vezes até esse versículo entrar na sua cabeça e você memorizar a palavra de Deus, porque ela alimenta o seu coração. Amém? Eu quero também dizer para vocês algo. Vocês podem ter o mesmo testemunho de Jesus, e isso é muito lindo. E a minha oração é que vocês nunca se desviem do caminho do Senhor, permaneçam firmes em Jesus, cumprindo, né, o plano perfeito que ele tem para a vida de vocês na presença dele. Amém? Então eu queria fazer uma oração agora. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e você vai orar comigo assim. Falar assim: Senhor Jesus, eu entendi que quando eu me batizo, eu testemunho o Senhor diante das pessoas. Mas enquanto eu não posso me batizar, eu quero dar testemunho do Senhor na minha vida, através das minhas atitudes e do meu comportamento. Eu creio no seu amor
e eu quero me parecer com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, enquanto você não atinge a idade ideal, né, para você poder se batizar e testemunhar diante das pessoas a sua fé em Jesus, eu quero desafiar você a ser uma criança que testemunha Jesus através das suas atitudes. E como você pode fazer isso? Sendo uma criança que obedece aos seus pais, né? Sendo uma criança que é educada, uma criança que procura fazer a vontade de Deus, né? E quando você errar, lembra que a gente aprendeu? A gente se arrepende, pede perdão para o Senhor, ele nos limpa do nosso pecado e a gente continua firme, né? Expressando Jesus através das nossas atitudes, né? Para os seus amigos da escola, para onde você for enviado, né? Para onde você for, que você possa ser expressão de Jesus, de alguém diferente, especial, que tem uma marca, né? Que é a marca de Jesus na sua vida. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou compartilhar um louvor aqui para vocês poderem, né, cantar em casa, adorarem a Deus em casa. E a gente se vê na semana que vem com mais uma história, com mais uma ministração da palavra para vocês, ok? Um beijo e a gente se vê.